2 Samuel, capítulo 12. Então, o Senhor enviou o profeta Natã para contar essa história a Davi. 2 homens moravam em certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado. O pobre, porém, possuía somente uma ovelha que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele do mesmo copo. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos, ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para o seu visitante. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: "Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve ser morto, e por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre." Então Natã disse a Davi: "Você é o homem rico da história. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do heteu Urias. Assim diz o Senhor: por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem que terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente, à vista de todo Israel. Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. Então Natã lhe respondeu: Sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Você não morrerá. Porém, com o seu procedimento, deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. Por isso, o filho que você teve com Batseba vai morrer. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa. E o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei e comentavam: Que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia da sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: A criança morreu? Sim, responderam eles. A criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem pão e ele comeu. Seus conselheiros estavam perplexos, não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram: Não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança ainda vivia, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão. Davi respondeu: Eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ela morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu sim irei para onde ela está. Ela, porém, nunca voltará a mim. E Davi procurou consolar a sua mulher Betseba. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida outra vez e deu à luz outro filho, a quem Davi chamou de Salomão. E o Senhor o amou
e mandou o profeta Natã dar uma mensagem a Davi. Natã chamou o menino de Gedidias. Nessa mesma época, Joabe se colocou à frente do exército israelita e cercou a cidade de Rabá, capital de Amon, e conquistou a fortaleza real. E ele mandou mensageiros a Davi, dizendo: Batalhei contra a cidade de Ramá e conquistei seus reservatórios de água. Agora, reúna o restante dos soldados, cerque a cidade e tome-a, para que no final a vitória seja sua e não minha. Então, Davi convocou todos os seus soldados, foi até Rabá e tomou-a. Tirou a coroa da cabeça do seu rei e colocou-a sobre a sua própria cabeça. A coroa do rei pesava cerca de 35 quilos. Ela era feita de ouro puro e enfeitada de pedras preciosas. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. Os habitantes da cidade foram feitos escravos de Davi. Ele os obrigou a trabalhar com serras, picaretas, machados e nos fornos de tijolos. Esse foi o tratamento que Davi impôs a todas as cidades dos amonitas. Depois, ele e seu exército voltaram para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, que era irmão dela por parte de pai, apaixonou-se por Tamar porque ela era muito bonita. Essa paixão era tão forte que ele ficou angustiado ao ponto de adoecer. Como ela era virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa para aproximar-se dela. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto que era o seu primo Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um dia, Jonadab perguntou a Aminon: Filho do rei, qual é o seu problema? Por que você está assim tão abatido? Você não quer me contar o que está acontecendo? E Aminon disse a Jonadab: Eu me apaixonei por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Bem, respondeu Jonadab, vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para a sua cama, deite-se e finja que você está doente. Quando o seu pai Davi vier aqui visitá-lo, diga a ele: Peço ao Senhor que minha irmã Tamar venha preparar a minha comida aqui mesmo e me dê de comer. Eu me sentirei melhor se for alimentado pelas mãos da minha irmã Tamar. Aminon aceitou a ideia, deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: Meu pai, peço só um favor do Senhor. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos, onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Davi atendeu a esse pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Aminon e lhe preparasse o alimento. Assim, ela foi ao quarto de Aminon, que estava deitado, e diante dele misturou a farinha, preparou a massa e assou os bolos especiais para Aminon. Mas quando ela trouxe os bolos, ele se recusou a comer. Saiam todos do meu quarto, disse ele aos seus criados que o serviam. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: Agora, traga os bolos ao meu quarto, quero comê-los de minhas próprias mãos. Tamar obedeceu, mas assim que ela tomou os bolos e pôs ao lado da cama de Aminon, ele a agarrou e disse: Venha, irmã, deite-se comigo. Não, meu irmão, exclamou Tamar, não faça isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. O que faria eu depois de tanta desgraça? E você cairia em completa desgraça diante de Israel. Por favor, fale com o rei primeiro, e ele lhe dará permissão para casar comigo. Mas Aminon não quis atendê-la, e como era forte, agarrou-a e obrigou-a a deitar-se com ele. Logo depois, Aminon sentiu aversão por ela, e aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui! Gritou para ela. Não, meu irmão, por favor, não, respondeu ela. Mandar-me embora agora seria um mal maior do que aquele que cometeu comigo. Mas ele não quis ouvi-la. Ele chamou um dos seus empregados e disse a ele: Põe esta mulher para fora daqui e feche a porta atrás dela. Assim, ela foi posta para fora da casa de Aminon e o empregado fechou a porta. Tamar vestia uma túnica longa de mangas compridas, como se vestiam naqueles dias as filhas virgens do rei. Em grande desespero, ela rasgou a sua túnica
e colocou cinzas sobre a sua cabeça em sinal de tristeza, e com as mãos na cabeça saiu chorando em alta voz, angustiada. Seu irmão Absalão a encontrou e perguntou: é verdade que Aminon se apaixonou por você e é de lá que você vem em tão grande aflição? É melhor você ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não fica aflita por isso. Então, Tamar, como uma mulher desolada, passou a morar na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi ficou muito indignado quando soube o que aconteceu entre Tamar e Aminon. Mas Absalão ficou calado e nada disse a Aminon, nem bem, nem mal, embora guardasse em seu coração um ódio muito grande pelo seu irmão, pelo mal que havia feito a sua irmã Tamar. 2 anos mais tarde, quando Absalão cortava a lã das suas ovelhas em Baal-Razor, perto de Efraim, mandou convidar o rei, seu pai, e todos os seus irmãos. Absalão foi ao rei e disse: meu rei, estamos cortando a lã das minhas ovelhas. Peço que o rei e os seus servos venham para a festa. O rei respondeu: não, meu filho, se formos todos, ficará muito dispendioso para você. Embora Absalão insistisse muito, Davi não aceitou o convite, mas o abençoou. Bem, continuou Absalão, se o rei meu pai não pode vir, mande em seu lugar meu irmão Aminon. Por que justamente Aminon? Perguntou o rei. Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus irmãos fossem com ele. E Absalão disse aos seus homens: no meio da festa, quando o meu irmão Aminon estiver embriagado do vinho, preste atenção no sinal para matá-lo. Não tenham medo, porque são ordens minhas. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, eles assassinaram Aminon, obedecendo às suas ordens. Diante disso, os outros irmãos de Absalão montaram nas suas mulas e fugiram. Estando eles a caminho, o rei recebeu a notícia: Absalão matou todos os seus irmãos, nenhum deles escapou. O rei se levantou angustiado, rasgou a sua roupa e se lançou ao chão com o coração cheio de tristeza. Os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas roupas. Nesse instante, chegou Jonadab, sobrinho de Davi, e vendo o desespero do rei, disse-lhe: não foi isso que aconteceu. Absalão mandou matar somente Aminon, por haver feito mal à sua irmã Tamar. Ele planejava fazê-lo desde o dia que Aminon violentou a sua irmã Tamar. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os filhos do rei estão mortos. Somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão tratou de fugir. Nesse meio tempo, o guarda que ficava nos muros da cidade viu um grupo grande que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da montanha em direção de Jerusalém. Ele correu para contar isso ao rei. Eu vejo uma multidão de pessoas vindo da estrada de Oronaim, descendo pela encosta da montanha. E Jonadab exclamou ao rei: são seus filhos que estão voltando. Vê como eles estão todos vivos. E eles chegaram tristes, chorando e soluçando. E o rei e os seus auxiliares choraram com eles em alta voz. Absalão fugiu para Gesur, e lá procurou o rei Talmai, filho de Amiur. E o rei Davi chorava pelo seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, permanecendo lá por 3 anos, o rei Davi foi se conformando com a morte de Aminon, depois de chorar muito, e conseguiu perdoar Absalão.